Oi, meus amores, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho do que se tornou um blog, né? No início era meu Instagram pessoal, aí há pouco tempo atrás eu descobri que era bipolar. As pessoas começaram a perguntar para amigos, para familiares, o que estava acontecendo comigo e nunca chegavam até mim para poder perguntar porque existe um certo tipo de preconceito. E aí eu resolvi, através do meu Instagram, comunicar a todo mundo que pudesse vir falar comigo e falar disso abertamente. E aí eu comecei a perceber que várias outras pessoas, outros bipolares, tinham essa dificuldade também. Porque as pessoas têm medo de falar, né, disso, têm receio de falar isso, não sabem muito a respeito da doença. E eu comecei a postar algumas coisas, alguns sintomas ou alguns estudos, coisas que a gente vive no dia a dia. Aí hoje de manhã eu postei de 3 pessoas que fizeram perguntas pra mim ao longo desse, eu acho que foi até no mês passado. Uma delas era de tremor. Eu resolvi começar esse vídeo falando de tremor, porque teoricamente seria um dos sintomas que seria o mais ameno, né? O que menos prejudicaria um paciente bipolar, que é uma doença séria, que dá consequências importantíssimas, que fragiliza inúmeros departamentos da vida pessoal, profissional, a autoestima do paciente. E aí que quando você fala de tremor, você pensa, mas é só um tremor, né? Só um tremor, não deve atrapalhar muito a vida do paciente. Dá a dimensão do que é um tremor para vocês. O tremor não é um tremorzinho. Hoje eu ainda tenho um tremor, mas não é esse tremor, não. É um tremor muito pior do que esse, que hoje eu tomo uma medicação, tô bem controlada, tô ótima, tá? Isso aqui tá excelente. Mas é um tremor que você não consegue se alimentar sozinho. É um tremor que até hoje, nesse caso eu ainda tenho, eu não consigo tomar sopa sozinha, porque você não consegue colocar a colher na sua boca. É um tremor que você não consegue tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, ir na cafeteria para um paciente bipolar é uma coisa impossível. Pegar uma xícara de cafezinho e colocar na boca é impossível. Coisa simples para vocês, como sacar dinheiro no banco para o paciente bipolar é impossível. E quando eu descobri isso a primeira vez, eu fiquei chocadíssima. Eu sentei no carro e chorei, porque eu precisava sacar aquele dinheiro e não consegui de jeito nenhum. Porque a minha digital, eu tava tremendo e a minha digital não reconhecia, né? Por causa do tremor, eu não consegui sacar o dinheiro. Há pouco tempo atrás eu me separei e eu tive que fazer novos documentos. E quando eu fui tirar a identidade, eu tive que assinar várias vezes. A pessoa que estava assinando estava impaciente, que estava trabalhando estava impaciente comigo. Porque eu tinha que assinar várias vezes, porque eu assinava e não assinava igual. Ela dizia, você tem que assinar igual aqui, não pode passar dessa linha. E eu passava, porque eu não tenho controle sobre a minha mão bipolar, que está nessa situação, ele não tem o controle sobre a mão dele. São coisas simples que você não consegue fazer no dia a dia. Escrever. Ah, por favor, preencha essa ficha. Você chega no hotel, preencha essa ficha, senhor. Você não consegue preencher. Fazer a unha. Eu não consigo fazer a unha. A manicure não consegue. Ela tira 10 bifes da minha unha porque eu não consigo fazer a unha. Sabe? Ir pra um date e tomar um vinho, segurar uma taça de vinho. Você não consegue. Você fica extremamente constrangido na frente de outra pessoa. Fazer uma apresentação no trabalho com laser point. Você não consegue. Então, assim, estamos falando de um sintoma simples. Estamos falando de um sintoma que teoricamente não prejudicaria em nada a vida do paciente. Que quando a gente fala, tremor é um dos sintomas para o paciente bipolar, quem não passa não sabe, né? E eu digo assim, quem não passa não sabe, eu tô falando de tremor. Eu não tô falando de inflamação no corpo todo. Eu não tô falando de dores terríveis no corpo inteiro, na cabeça, na cervical, na lombar. Eu não tô falando das crises, né? Nem depressão, nem mania. Eu não tô falando da descoberta de ter uma patologia dessa. Eu não estou falando de você saber que você tem no mínimo 10 anos a menos de expectativa de vida. Do quão é difícil conviver, né? Com
a ignorância das pessoas que passam a lhe enxergar como se você fosse uma pessoa maluca, como se você fosse uma pessoa louca. Enfim, eu tô falando só do tremor, mas eu vou falar de outras coisas depois, aos poucos. Mas eu queria só dar uma dimensão aos poucos, assim, pra vocês, de como é difícil conviver na sociedade com paciente bipolar. Quando é difícil para o paciente bipolar conviver na sociedade, viu? Beijo, galera.